Bom, em primeiro lugar, você precisa ver que esse negócio da idiotice e imbecilidade, isso não é um monopólio da turma da esquerda. A turma da esquerda apenas tem mais dinheiro, tá entendendo? Então, eles fazem mais barulho, tá certo? Então, a estupidez deles é mais visível. Mas a turma da direita também, né? Essa semana mesmo eu estava comentando o tal de Zuc, lá da organização Monfort, né? Que eu disse para eles, olha, o evangelho, tá certo? Não é uma exposição doutrinal, ele é uma narrativa de fatos. Né? Daí ele entendeu que eu estava dizendo que não existe doutrina nenhuma no Evangelho. Claro que eu não disse isso. Então o cara distorce o que eu digo para fazer de conta o quê? Fazer de conta que ele é do grupo dos bons e que eu estou do grupo dos maus. Então é de novo a afinidade grupal, a intersolidariedade grupal. Quer dizer, o indivíduo pensa que ele é um porta-voz da doutrina cristã, mas não é. Ele é um porta-voz do espírito de grupo apenas. Ele não é capaz de entender os mandamentos como princípios universais que devem orientar a sua conduta. Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe que um sujeito está tentando pautar sua vida por princípios universais? É muito simples. Os princípios universais, eles são muito fáceis de você repetir, como por exemplo os 10 mandamentos. Mas eles não são fáceis de aplicar por causa daquele negócio que dizia Santo Tomás de Aquino. Os princípios são sempre gerais, as situações são sempre individuais e particulares e não se encaixam exatamente, diretamente nos princípios universais. Então, para você se guiar por princípios universais, isso dá um trabalho miserável para você saber o que você deve fazer a cada momento, porque não vem a fórmula pronta. Ao contrário, você tem a fórmula, mas a fórmula não vem com o seu encaixe imediato na situação concreta. Então, é preciso muito exame, muita escrupulosidade, tá certo? E quando você vê uma pessoa que sai repetindo doutrina e já usa, mal aprendeu doutrina, já está usando ela como porrete para bater nos outros, tá certo? Acusar os outros de heresia, etc, etc. Então é porque é um sujeito que está entendendo isso no sentido do grau 3 da escala Kohlberg, quer dizer, é a integração do grupo. Ele pertence ao grupo dos bons, que são os católicos ou cristãos, e os outros que são os maus, os hereges, os infiéis, etc, etc. Isso é espírito de grupo. Isso não é verdadeiro espírito evangélico de maneira alguma. Tá certo? Você seguir os princípios universais não é fácil. Não é que é dificuldade de... Quando eu digo não é fácil, as pessoas dizem, não, mas é que a gente sabe o certo, mas não, a gente sabe o certo, mas só consegue fazer o errado. Não é nesse sentido que eu estou falando. Não é no sentido, vamos dizer, da prática. É a dificuldade intelectual de você entender o que é para fazer. Cada situação exige um exame muito detalhado das nuances da situação, para você saber o que é o certo. Se a gente vê que o indivíduo não sabe fazer esses exames, ou nem percebe que é para fazer, e ele acha que é só repetir e obedecer, copiar mecanicamente aquilo, então é porque ele não tem noção dos princípios universais. Então ele não está na escala 6 do Kohlberg, ele está muito abaixo. Tá certo? E isso aí é uma coisa que a gente vê em grupos católicos, evangélicos, tudo quanto é lado. Né? Então, o sujeito que, por exemplo, entrou numa igreja ontem, ele já sai descendo o porrete na igreja do outro, que ele nem conhece, que ele nem sabe. Tá certo? Isso aí, no Brasil, tudo quanto é cristão faz isso. Porque o sujeito entrou na igreja católica e já sai cuspindo no protestante que ele não conhece. E vice-versa, o protestante também sai descendo carceiro na católica. Olha, você tem todo o direito de polemizar em teologia. Mas primeiro você tem que compreender o que o outro está fazendo. E daí sim. Né? Mas o pessoal nem mesmo estuda. Né? Não estuda nem a sua própria doutrina, como vai estudar a do outro. Então, em segundo lugar, uma pessoa que se pauta por princípios universais, ela nunca se deixa guiar por chavões. Por chavões e por pensamento metonímico. Quando você vê o sujeito usar a expressão assim, isso é teoria da conspiração, né? ou isso é heresia, ou isso é... Mas, isso foi pago pela CIA, o sujeito está usando chavões que o dispensam de examinar o que está acontecendo. Então, no Brasil, quase todo o discurso contra alguma coisa é feito só de chavões. Que são expressões já consagradas que são substitutivos do pensamento. Né? Por isso que se chamam lugares comuns. Quer dizer, na retórica antiga, esse lugar comum é aquele lugar que está guardado um monte de argumento pronto
que você não precisa pensar, é só pinçar dali e repetir aquela porcaria. Entendeu?